Então explica para nossa audiência aí como é que se ganha dinheiro como produtor de podcast e como podcaster, que é o nome bonito que dá, que é o cara que produz podcast. Como é que se monetiza? Como é que... Para você entender por que eu escolhi o podcast, você precisa entender o que era a produção de conteúdo. Eu, quando entrei para produzir um grande artista da internet, eu comecei a olhar o que aquele cara ganhava no mês. E eu falei, cara, esse cara ganha fazendo um vídeo dentro de casa o que eu não ganhava com a minha empresa com 20 funcionários dentro. E ele não tem o trabalho que eu tinha, a dor de cabeça que eu tinha, a quantidade de dívidas. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Só que esse cara ele fabricava um vídeo por dia de 8 minutos. E para produzir um vídeo por dia de 8 minutos, ele tinha uma equipe. Tá? Uma equipe grande, porque esse cara começou ele fazendo as edições dele, mas o negócio dele foi crescendo tanto. Ele chegou a ter 20 pessoas nessa equipe. Eu fui contratado para ser o editor desse projeto. Só que a realidade era o seguinte, eu ia para a rua, eu produzia com ele 6, 7, 8 horas ali de vídeo e entrava para o estúdio depois para editar o vídeo de 8 minutos, mais 6, 7, 8 horas de edição. Eu trabalhava uma média de 12 a 16, 18 horas por dia. E eu falava, cara, se eu tiver que produzir um canal hoje e produzir um vídeo de 8 horas por dia, primeiro que eu não tenho a estrutura de equipamento, segundo que eu não tenho a mão de obra. E terceiro, se eu for entrar para fazer isso aqui sozinho, não vai dar. Eu precisava achar uma solução onde eu pudesse produzir pouco e ter muito conteúdo para a rede social. E ali começou um conflito de eu saber, cara, o que eu posso fazer aqui que vai me gerar um trabalho mínimo e uma quantidade grande de conteúdo para alimentar minhas redes. Foi quando começou aquela explosão dos podcasts no Brasil, né? Iniciando ali pelo Flow, né? Por uns grandes canais, trazendo aquela cópia ali do Joe Rogan lá de fora, uns canais gringos, e eu falei, cara, vou estudar isso daqui. O que aconteceu? Eu comecei a reparar que o cara fazia 1 hora de podcast ali, de 1 hora de podcast, 1 hora de conteúdo, eu conseguia fazer ali uma série de cortes, que eu alimentava ali minhas redes principais, que eram o YouTube, Facebook de vídeo longo, e eu ainda conseguiria fazer uma infinidade de shorts ali, que me alimentava as outras redes curtas ali de 2, 3 conteúdos por dia. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Porque com uma produção só eu consigo alimentar ali a minha semana toda. Né? De lá para cá eu comecei, antes de abrir a Gideon Produções, já a estudar essa linha de produção. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma linha de produção onde o cara produz aqui, eu vou passando as etapas e essas etapas chegam lá no final pronta com todos esses conteúdos já programados, publicados, tudo direitinho. Então eu comecei a estudar a possibilidade de gravar um podcast por semana e ter conteúdo para a semana toda sem eu precisar me destinar ao campo de produção novamente naquela semana. E essa metodologia funcionou muito bem para mim. Até porque eu fui estudar sobre podcast, o Brasil é o 2º maior consumidor de podcast do mundo hoje. Fui olhar lá para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de podcast do mundo, virou a maior ferramenta de marketing, a maior ferramenta de publicidade de grandes empresas e grandes artistas. Eu falei, cara, isso aqui está nascendo no Rio, a gente tem um campo enorme aqui, eu vou produzir isso aqui. E aí nasceu a Gideon Produções com essa linha de produção, com essa metodologia. Tá? Mas aí não era suficiente. Eu precisava mostrar que isso aqui funcionava. Eu toquei esse projeto durante 1 ano, bancando do meu próprio bolso, criando um canal chamado Portal do Gida e aplicando toda essa metodologia nos meus canais. Ao final de 1 ano, eu bati a meta que eu precisava, que eu estipulei no início do ano, validei essa metodologia e hoje é a metodologia que eu aplico para os meus clientes hoje, que todos eles, graças a Deus, muito satisfeitos com tudo que a gente faz hoje com podcast, entendeu? Mas explica para a audiência como é que ganha dinheiro com podcast. Vamos lá, parte de monetização, tá? Quando você cria ali uma rede social forte, né? Uma rede social onde você tem constância nela, porque o que faz você crescer na rede social é constância. Você vai postar um vídeo por dia, você tem que ter um vídeo por dia, um vídeo por semana, um vídeo por semana. Com podcast você consegue ter isso. Você começa a criar na tua rede uma coisa chamada audiência. Né? Hoje tem 2 metodologias para você vender na rede social hoje. Uma é o tráfego pago, onde você bota o dinheirinho lá, teu conteúdo roda. Tá? A segunda é a audiência, que muita gente chama da influência ou influencer. Né? Você começa a criar um público onde eles começam a acatar aquilo que você orienta eles, aquilo que você influencia eles. E aí foi criado até uma nova metodologia de anúncio de grandes empresas chamada de marketing de influência.
Tá? Para você entender um pouco, a diferença de um tráfego pago hoje para o marketing de influência é o seguinte: um tráfego pago, você faz uma campanha, coloca um dinheiro, enquanto o teu dinheirinho está lá, tua campanha está rodando. Você parou de botar o dinheiro, tua campanha para. O marketing de influência, você anuncia num podcast hoje ou anuncia no canal de um grande influencer, esse canal naquela rede social, principalmente no YouTube, ela roda 20 anos. Então, para o cara que vai anunciar lá, ou para o cara que quer uma publicidade dentro de um canal, no marketing de influência, é muito mais rentável, muito mais barato e muito mais eficaz para ele. Então, onde que o cara que cria um podcast pode ganhar dinheiro com isso? Primeiro passo, ele vai criar audiência, ele vai criar um nicho específico ali para ele, para aquela bolha dele ali. Então, por exemplo, eu tenho autoridade numa área que eu trabalhei muito tempo, que é essa área policial, produzindo esses caras sempre da área policial. Então eu falei, vou criar um nicho nessa área que eu sei que é um nicho bom. E toda e qualquer empresa que quer anunciar nessa área sabe que eu tenho ali. Uhum. Minhas 30 milhões de visualizações mensais, 40 milhões de visualizações mensais, ele sabe que se botar uma propaganda ali, ele vai rolar 10 anos no meu canal. Bacana, entendi. A primeira maneira são essas parcerias de publicidade dentro do canal. Monetização das redes é a segunda. Você conseguir patrocinadores, né? Essa é a primeira maneira. E a outra maneira? Na minha metodologia hoje, eu elaboro um projeto de 1 ano para o cara primeiro, para ele poder criar audiência, para no segundo ano ele abrir o departamento comercial, que é a venda de publicidade. Uhum. Mas nesse primeiro ano, ele corre o risco, como eu tenho vários exemplos aqui de vários clientes no meu canal, de monetizar as redes sociais com 15 dias, 20 dias, 30 dias.